Então, pessoal, estamos na iminência do lançamento de uma nova coleção de Magic, que é o Hobbit. E para essa nova coleção, vou trazer uma abordagem um pouco diferente aqui para o canal. Quando forem saindo as notícias mais relevantes pela Wizard, eu trago aqui para o canal, eu convido e a gente troca uma ideia sobre essa notícia. Então, na data de hoje, temos duas notícias relevantes criadas pela Wizard, que é as coisas mais importantes que devemos saber sobre a nova coleção e as mecânicas dessa nova coleção. Então, antes da gente dar uma olhada nesses artigos, se você já conhece o canal, deixa aquele like da confiança. Se você ainda não conhece, se esse vídeo trazer alguma informação importante no final do vídeo, considera seguir esse canal aqui também para não perder vídeos futuros. Então, bora lá dar uma olhada nesses dois artigos. A primeira coisa que devemos saber sobre essa nova coleção, então, falando um pouquinho sobre as coisas mais importantes dessa coleção, são os símbolos dessa coleção. Então, temos aqui dois símbolos. Temos o símbolo da expansão normal, que é definido por HOB, que é um anel com uma espadinha na frente, e também temos o símbolo para a coleção de Commander, que é HOC. Então, são esses dois símbolos que temos dentro dessa nova coleção. Em relação às datas, entre as datas mais importantes temos o pré-release, que acontece então do dia 7 ao dia 13 de agosto. Temos o Magic Arena, que é o lançamento dentro da Arena, que acontece no dia 11 de agosto, que dá uma terça-feira. E temos o lançamento global, que acontece no dia 14 de agosto. Então, a partir de hoje, já temos algumas revelações de algumas cartas, então dá para conferir dentro do site da Wizard, algumas cartas já lançadas, e até antes do dia 7, aqui ele não traz uma data final, temos todas as cartas já reveladas. Além disso, nesse artigo, ele traz um pouco sobre o que vamos encontrar de artes dentro dessa coleção. Olhando um pouquinho das artes dessa coleção, temos a carta mais importante que eles criam agora em toda a coleção, que para essa coleção de Hobbit é o Smelg, o dragão da montanha. Então, é uma carta que foi ilustrada por Ted Nesmith, em uma moldura que ele criou para representar bem esse dragão, né? E temos ao todo 500 cartas desse tipo. Elas estão distribuídas dentro dos Collector's Boosters em qualquer idioma. A segunda arte que temos são cartões de capa de livros. Então, ao todo serão 4 cartas raras e 6 cartas míticas, né, dessa nova arte. Então, a ideia dessas cartas é trazer um pouquinho de capa de livro para essas artes. Essas cartas de capa de livro, elas estão dentro de Play Booster ou Collector Booster. Outra arte que temos são molduras do Tesouro do Dragão. Então, essas cartas de moldura de Tesouro do Dragão têm um pouquinho dessa arte de dragão ao redor da carta. Essas cartas são, ao todo, 11 raras, 8 míticos dessas artes. Então, dentro de Play Booster e também dentro de Collector Booster. Além disso, temos as cartas de linguagem de anão. Então, temos algumas cartas que estão feitas em linguagem de anão. E aí, ao todo, são 5 cartas com linguagem de anão. E essas cartas de linguagem de anão, elas estão apenas dentro dos Collector Boosters. Além disso, temos as cartas de cena, né? E aí as cartas de cena, então, são aquelas cartas que você pega várias cartinhas e monta uma cena completa. Então, na apresentação desse artigo, né, dessa coleção de Hobbit, a gente viu uma cena que são os anões todos juntos com o Gandalf numa mesa de jantar, que é aquela cena inicial do filme, né, do nosso primeiro filme. São 2 cartas comuns, 4 incomuns e 9 raras que vão formar aquela cena ao todo. Deixa eu dar uma olhada em quantas cenas são. Existem 2 cenas dentro dessa coleção. Eu não cheguei a dar uma olhada na outra cena, eu não sei como que é. Temos aqui os terrenos dessa nova coleção. Então, os terrenos de arte estendida, né? Temos aquela comitiva toda andando por vários cenários, né? Temos então o cenário de floresta, o cenário de montanha, o cenário de pântano, o cenário de ilha e o cenário de planície. Além disso, temos as terras básicas sazonais, que é a partinha da casa dos hobbits em cada estação. Então temos para primavera, verão, outono e inverno. Bem interessante. Descendo aqui para baixo ainda temos as cartas de arte estendida. Existem ao todo 26 cartas raras e 2 míticas
dessa arte estendida. E aí os produtos dessa nova coleção são aqueles produtos já conhecidos. Temos o Collector Booster, temos os Play Boosters, temos as caixas de Bundle, temos os Gifts Bundle e temos o Draft Night e as caixinhas de Draft também. Então, tem vários produtinhos dessa nova coleção. Então, é isso que eles falam no primeiro artigo. Então, falam sobre as datas, falam sobre os símbolos, falam sobre as artes que vão encontrar em cada uma dessas cartas dessa nova coleção. O segundo artigo, então, fala sobre as mecânicas. E aí eu vou passar nesse vídeo aqui, porque são 4 mecânicas, é bem tranquilo, dá para passar bem rapidinho. Não são tão complexas quanto em coleções passadas. A primeira mecânica chama Storage. Então, o que essa mecânica diz? Se você, vou pegar o exemplo dessa carta do Thorin, que é se você controla 3 ou mais artefatos legendários, você tem um Endure Story, ou uma continuação da história. E aí, quando você tem essa continuação da história para o resto do jogo, é como se fosse um emblema de continuação de história, você vai se beneficiar dessa continuação da história. Por exemplo, o Thorin, enquanto você tem essa continuação da história, os artefatos e criaturas que você controla tem Ward 1. Então vai ter outras cartas dentro da coleção, que se você tiver essa coleção continuação de história, você vai ter algum benefício. Então, é basicamente um emblema que você ganha. E aí deve ter maneiras diferentes de você ganhar esse storage, dependendo da carta. Temos a segunda mecânica, que chama Recruta, que é toda vez que essa mecânica de recruta, ela diz o seguinte: você compra uma carta e você descarta uma carta. Se você descartou uma não terreno, uma carta de não terreno, você vai criar um bicho 1/1 White One Soldier. Então, uma criatura 1/1 que é humano soldado. E aí existem várias maneiras de fazer esse recruta. Então, nessa carta aqui do The Queen of Dale, toda vez que o oponente gasta a sua primeira não criatura em cada turno, você vai ativar essa habilidade de recruta. Então vai comprar uma carta, vai descartar uma carta, e não descartou um terreno, vai criar uma fichinha 1/1. E aí existem outras cartas que vão fazer esse recruta de maneiras um pouquinho diferentes, né? Temos agora o Pontas Afiada, que é um novo contador aqui. E aí esse novo contador diz o seguinte: para cada contador que você tem nesse equipamento, esse equipamento ganha mais 1, mais 0, né? Então, se você equipar uma criatura, aquela criatura vai ficar com mais 1, mais 0 para cada contador nessa carta. E aí, essa carta você ganha contadores de qual maneira? Quando você desce ela vai ganhar um contador para cada criatura que o oponente controla. Então, se o oponente tem 4 criaturas, ela ganha 4 marcadores. E aí, a criatura equipada recebe mais 4, mais 0, porque você tem 4 contadores, cada contador dá mais 1, mais 0. É basicamente isso. Então, é um contador que a gente tem dentro das cartas. E por último, temos uma mecânica que já é bem conhecida, que é uma mecânica muito legal, que é a mecânica de aventura. Então, a aventura, basicamente, você tem um textozinho no canto esquerdo da carta, e você pode utilizar essa aventura. E aí, quando você utiliza essa aventura, essa carta fica exilada. Você utilizou o feitiço de aventura ou a magia instantânea de aventura, a carta fica exilada e depois você pode utilizar ela em turnos futuros, como nesse caso, como Bilbo. Então, a aventura ela tem um custo de mana, que é diferente do custo de mana da carta, e aí ela tem um textozinho de uma habilidade que ela vai ser ativada. A aventura é bem legal, como se você tivesse 2 cartas em uma, né? Porque você pode utilizar a aventura e depois você pode utilizar a carta. Mas se você utilizar a carta, você não pode utilizar mais a aventura em turnos futuros. Então, tem essa sacada também. Além disso, temos o amasso, né, que foi traduzido para o português dessa maneira. No inglês seria, deixa eu pegar aqui, amass, né? Acho que seria isso. Então, o que diz essa carta? Toda vez que você, por exemplo, pegando o Bolg of the North, toda vez que ele entra, você pode sacrificar uma não criatura, uma outra criatura, na verdade, e aí ele vai dar o dano igual a criatura em alguma outra criatura. E se esse dano se ceder, você vai fazer Amass Glob X. Então, onde X é esse excedente de dano. Então, por exemplo, quando ele entra, você sacrifica uma criatura 3/3, dá 3 de dano a uma criatura do oponente. Vamos supor que a criatura do oponente é 1/1. Então, você vai fazer Amass 2 ou Amasso 2. E aí você vai colocar X marcador mais 1 em um orc que você controla e ele vai virar um Goblin.
se ele não for um Goblin. E aí, se você não controla esse Orc, você vai criar um Orc X, marcador +1/+1. Então, nesse exemplo, você vai criar ou um Orc 2/2, ou vai colocar +2/2 em um Orc que você controla, por exemplo. Então, esse amass, ou você vai criar um Orc, ou você vai colocar +x/x nesse Orc de acordo com esse amass x da carta, né? Então, nesse caso, seriam +2/2. Então, seriam essas mecânicas, né? Então, basicamente, seriam 4 mecânicas e um contador, que é o pontapés afiado, que é muito interessante para essa espadinha, né? Ela fica mais afiada quanto mais criaturas o oponente controla, que traz um pouquinho da ideia, né? Que ela fica azul quando aparece orcs, né? Bem legal essa sacada deles. Então, é isso que temos para esse vídeo. Temos, então, 2 artigos. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês acompanharem esses artigos. E a gente vai trocando uma ideia sobre essa nova coleção. Até mais. Tchau, tchau.